do nono ano. Nós vamos começar um pouquinho agora sobre um pouco de álgebra, principalmente a parte de produtos notáveis. Esse conteúdo ele tem algumas coisas relacionadas até com o conteúdo anterior e por isso que eu não trabalhei algumas coisas do conteúdo anterior, porque daí elas entram aqui agora, daí não precisa ficar indo e voltando para a mesma coisa, tá? Bom, essa é uma parte de álgebra, então a partir de agora entram letras, variáveis aqui junto também. Então eu vou revisar alguns termos, talvez vocês estudaram um pouquinho disso nos anos anteriores, talvez não. Talvez algumas coisas vai ser lembrar, outras vão ser novas mesmo, tá? Até que a gente entre no que realmente vai ser o produto notável, tá bom? Então, antes disso, então, revisar o que é um monômio, tá? Monômio, ou termo algébrico, é toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou por apenas uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não está nem no denominador e nem no radical. Então, por exemplo, cada uma dessas partes aqui são monômios, tá? Cada um desses são monômios. Então, 5 é um número, ele é um monômio. 3 meios é um número, é monômio. Raiz quadrada de 10 é um número, é um monômio. Raiz cúbica de 5 também. O x ele é uma variável. Normalmente nas equações ele vai assumir algum valor, né? Então aqui ele é um monômio também, 3x sobre 2, uma multiplicação de números e monômios, né? O x multiplicado pelo 3 meios, 2x, x é raiz de 7, né? O x multiplicado pela raiz quadrada de 7, t ao quadrado, né? Então é uma variável multiplicada por ela mesma, menos 2y ao cubo, um número multiplicando uma variável elevada ao cubo, tá? Então esses todos aqui da primeira linha são exemplos de monômio. Aqui eu botei também alguns exemplos daquilo que não é monômio. Então, raiz quadrada de x, isso não é monômio, tá? Porque ele está dentro do radical. 1 sobre x não é monômio porque a variável está no denominador da fração. 4 sobre 3x ao quadrado também não é monômio, tá? Raiz cúbica de 5x, 4, raiz cúbica de t ao cubo também não são monômios. Então, para ser monômio, a variável, no caso, quando tem alguma letra, né? Que as letras vão representar números no futuro para nós aqui. Mas a variável ela não pode estar nem dentro da raiz e nem na parte de baixo de uma fração, tá certo? Se ela estiver na parte de cima da fração ou fora da raiz, não é nenhum problema, ele é monômio também, tá? Então vamos lá. A parte de adicionar monômios, né? Adição e subtração de monômios. Quando a gente vai fazendo adição de monômios, eles vão se transformar em polinômios. Então, um polinômio ele vai ser uma expressão que é a soma de vários monômios, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo. Isso aqui é um polinômio, porque cada parte dessa é um monômio. Cada partezinha dessa daqui é um monômio, tá? E a adição e a subtração de monômios a gente faz com os termos semelhantes. Então, os termos do mesmo tipo, aqueles que têm as mesmas variáveis, a gente junta, tá? Então, analisando aqui, o 12 mais 3x mais 5t menos 3t mais 7x quadrado menos 8x mais 2x quadrado mais 9. Eu posso juntar o 12 apenas com o 9, porque só os dois são números, tá? O 3x, eu vou poder juntar ele apenas com o menos 8x, porque os dois têm a mesma variável. Não posso juntar com o x ao quadrado, porque o x ao quadrado ele representa x vezes x. Então é como se isso fosse uma variável diferente. Ela está num grau diferente, tá? O t, esse 3t e esse 5t pode ser juntado num só também, tá? Então esse x quadrado só vai ser juntado com quem tem x quadrado também, tá bom? Se quiser, quando faz isso, pode ir reescrevendo ele, né? Uma dica que eu coloco é conforme vai indo, vai riscando aqueles que vocês usaram, certo? Para não sobrar ninguém. Então, 12 mais o 9 aqui, certo? Então, 12 mais o 9 vai ficar então o 21, ok? Então, vou riscar aqui os dois que eu já usei eles.
Depois, com x, eu tenho aqui o 3x e o menos 8x. Aí a gente junta os números da frente, vai ser o 3 menos 8 e vai acompanhar o x, né? Então, 3 menos 8 vai ficar o menos 5 e o x vai acompanhar, porque o x é a variável que tem ali, né? A variável que acompanha os dois casos. Então, aqui eu cancelo. Depois eu tenho com o t, esses dois. Então, 5 menos 3 vai dar 2. Então, 2 positivo e acompanha o t. E aqui, fecha daí, então, o 7x² e o 2x². Então, 7 mais 2 vai ficar o 9 e o x² acompanha, tá? Então, esse daqui é um polinômio que é a resposta final daquela soma ali, ou é a simplificação daquela soma ali de cima, tá bom? É claro que poderia trocar os termos de lugar sem nenhum problema, continuaria sendo o mesmo polinômio, tá? Para quem não entendeu bem, às vezes, a questão de como que eu fiz a soma aqui dos números, né? O 5t com menos 3t, por exemplo, né? 5t ele vai representar t mais t mais t mais t mais t, certo? Então 5t. Aí tira 3t fora, sobram 2t, ok? Só para entender bem de onde que veio cada parte. Multiplicação de polinômios, ou também multiplicação de monômio por polinômio, tá? Só lembrando que a multiplicação é um produto. Então, depois, os produtos notáveis vão ser uma parte específica da multiplicação de polinômios, tá? O que nós temos que lembrar? O que se usa para fazer multiplicação de polinômios? A gente vai usar a distributiva da multiplicação. Muita gente conhece a distributiva como chuveirinho, mas esse termo não é correto, tá? E a gente pode reordenar os fatores, né? Reordenar os fatores. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, né? Então a gente pode trocar os fatores na multiplicação de lugar conforme a gente prefere ou conforme for necessário, às vezes, para usar, às vezes fica mais fácil de entender, tá? Vou explicar, por exemplo, fica mais fácil. Então eu tenho aqui, ó, x mais 2 é um polinômio, certo? Porque ele é formado por dois monômios, x é monômio, 2 é monômio. E 2x menos 3 é outro polinômio, né? 2x é um monômio e o menos 3 é outro monômio, tá? E eu tenho a multiplicação, x mais 2 que multiplica 2x menos 3. Eu não posso juntar esses dois, tá? Não posso juntar esses dois. Por quê? Porque o x é variável. Conforme eu mudar o valor do x, a resposta muda. Tá bom? A mesma coisa aqui. Então, o que a gente faz aqui é a distributiva. Então, todos vezes todos. Então, o primeiro vai multiplicar todos no outro lado, depois o segundo vai multiplicar todos no outro lado. Isso que é a distributiva, que muitos chamam de chuveirinho, tá? Aí, vamos lá. X vezes 2x. Vou rascunhar aqui do lado. X vezes 2x. X vezes 2x é a mesma coisa que 2 vezes x vezes x. Trocando os fatores de lugar, né? Bom, isso é o 2. X vezes x eu posso escrever como potência. X ao quadrado, ok? X vezes x, x ao quadrado. Então, x vezes 2x, ele é o 2x ao quadrado, certo? X vezes o menos 3. Quando eu tenho uma variável que multiplica um número, vai ficar o número e a variável, né? Então, ou o número multiplica o número que está na frente. Como não tem nada aqui na frente, a gente supõe que seria o número 1, né? Então, x vezes o menos 3 é menos 3x. Bom, então a primeira multiplicou as duas partes. Agora, então, eu vou para o segundo. O segundo vai multiplicar as duas partes também. Então, 2 vezes o 2x, então isso é 2 vezes 2, daí vezes o x, vai ficar então 4x. E 2 vezes o menos 3 vai ficar menos o 6. Aí aqui vocês sempre olham, porque pode ter termos que podem ser juntados, tá? Então, o 2x², com x² só ele mesmo, então fica só o 2x².
Agora, esses dois termos aqui do meio eu posso juntar, né? Porque os dois têm x. Então, menos 3 mais 4 vai dar 1 positivo. Então, vai ficar mais 1x ou simplesmente mais x, tá? Isso é válido. Menos 3 mais 4 dá 1. Então, ficaria 1x, porque os dois acompanham o x, tá? Mas 1x ou apenas o x é a mesma coisa, tá bom? E daí o menos 6 não tem com quem juntar. Então, a multiplicação daqueles dois polinômios aqui em cima, do x mais 2 com o 2x menos 3, resulta em 2x² mais x menos 6, tá bom? Mais um exemplinho. Aqui eu tenho, então, no B, o monômio 4t, que multiplica o polinômio 3t² menos 2t. Então, também vou ter que fazer a distributiva, tá? O 4t vai ter que multiplicar cada um deles separadamente. Então, 4t vezes o 3t². Vou fazer aqui no rascunho. 4t que multiplica 3t². Reorganizando isso daqui, pode ser o 4 vezes 3 vezes o t vezes o t². Certo? 4 vezes o 3 vai dar 12. T vezes o t², lembram propriedades de potência? Então, são potências de mesma base. Aqui tem expoente 1, aqui tem 2. Está multiplicando, eu vou somar, né? Então, eu vou somar aqui o expoente. Então, vai ficar o 12t, 1 mais 2 vai dar 3, né? Então, a resposta de 4t vezes 3t², 4 vezes 3 é 12, t vezes t² é t ao cubo. Então, vai ficar aqui 4t ao cubo, na primeira parte. Depois, 4t vezes o menos 2t. Então, 4t vezes o menos 2t. Eu posso reorganizar como 4 vezes o menos 2 e t vezes t, né? 4 vezes menos 2 dá menos 8. T vezes t é t ao quadrado, né? Porque eu posso escrever na forma de potência. Ou também, lembrando daquela propriedade de potência, né? Tem o 1 mais 1, 2 no expoente, né? Então, menos 8t². Pronto, acabou. Não dá para juntar mais nada. Fica assim, tá? Então, 4t ao cubo menos 8t² é a resposta da multiplicação, né, dos dois polinômios aqui em cima, tá bom? Mais uma aqui. 6x que multiplica o menos x mais 5 elevado ao quadrado. Aqui agora eu tenho que cuidar. Isso aqui é como uma expressão numérica. Nas expressões numéricas, se eu tiver potências, eu tenho que resolver primeiro. Depois eu resolvo as multiplicações, depois eu resolvo as somas, né? É a ordem da expressão numérica. Então, eu não vou poder pegar o 6x e multiplicar aqui. Porque o menos x mais 5, ele está elevado ao quadrado. Então, esse polinômio, ele é a mesma coisa que isso aqui, ó. 6x que multiplica menos x mais 5, que multiplica menos x mais 5. Tá? Então, quando um está elevado ao quadrado, eu escrevo ele duas vezes. Tá? Então, vamos lá. Aí vai fazendo a distributiva sem nenhum problema. Agora, eu poderia fazer esse vezes esse, depois a resposta vezes o outro. Tá? Mas eu sempre pego os polinômios maiores primeiro. Ficam mais fáceis de serem feitos. Tá? Então, eu vou manter aqui o 6x e vou fazer um colchete. Tá bom? Então, menos x vezes menos x vai ficar positivo. X vezes x é x ao quadrado. Menos x vezes 5, menos 1 vezes 5 dá menos 5x. Depois, 5 vezes menos x, novamente, menos 5x. E 5 vezes 5 vai ficar o 25. Fecho aqui. Junto o que pode juntar, né? Então, vai ficar o 6x. X ao quadrado, menos 5 com menos 5 vai dar menos 10x mais 25, ok? Aí agora usa a distributiva no 6x, né? Multiplicando todos eles ali. Então, 6x vezes x ao quadrado, né? Rascunhar aqui, 6x vezes x ao quadrado. Então, é o 6 vezes. Aí aqui vai ficar o x, expoente 1 mais 2, então é 6x ao cubo. Então, vai ficar 6x ao cubo. 6x vezes o menos 10x. Então, 6 vezes menos 10 dá menos 60. X vezes x vai dar x ao quadrado. 6x vezes o 25. Então, 6 vezes o 25 vai dar 150 e o x acompanha.
Então essa é a resposta final da multiplicação daqueles polinomes.